vista e perceptível aos nossos olhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos homens necessitados da Tua graça, Senhor, necessitados da Tua misericórdia. O nosso coração é semelhante ao coração dos ímpios aí fora. Coração que quer tudo, Senhor. Busca várias e várias formas de felicidade, sucesso e conquista. Mas o Senhor é a nossa fonte de inspiração. Não é o nosso coração que dita os nossos passos, mas a Tua palavra, Senhor. Pai, que assim seja no coração dos nossos irmãos. Que assim seja, meu Pai, no coração daqueles que vão Te encontrar, Senhor. E que nessa noite Tu possas falar conosco, Senhor, aquilo que nós necessitamos tanto ouvir, Pai, para que Tu sejas glorificado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Sentem-se. Quarta-feira nós começamos essa meditação a partir do verso 25. E hoje nós vamos condensar nossa linha de meditação do verso 28 ao verso 30. E todo esse contexto observa uma coisa: a simplicidade do Evangelho e a complexidade dos religiosos. Porque parece que quanto mais difícil, melhor para os religiosos. Quanto mais impossível de você encontrar a graça de Deus, melhor para os religiosos. Quanto mais improvável de você encontrar descanso em Deus, melhor para os líderes religiosos. E o impressionante é que quando nós observamos a Bíblia, observamos o Evangelho, observamos a vida de Cristo, o que nós aprendemos é que o Evangelho do Senhor, as normas do Senhor, as palavras do Senhor são simples. Simples. Para que nós vivamos de forma simples. O problema é que a nossa ótica corrompida pelas palavras e ensinamentos e anos de barganha de religiosos malditos fazem com que quando nós venhamos a olhar e ler a Bíblia e observar os relatos de Jesus, nós passamos a não ver a Bíblia simplesmente com palavras e ensinamentos simples, mas nós conseguimos olhar para a Bíblia e ver um bicho de 7 cabeças. E ver uma vida que tem que ser respaldada por sacrifícios, por oferendas e por diversas coisas que não é necessário que nós venhamos a fazer. E aqui nós nos encontramos com Cristo que faz um convite para o seu povo, dizendo assim: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E o que eu mais me intrigo nos dias de hoje, e observo nesse convite de Cristo, e posso trazer para os nossos dias, e observar que quando nós falamos, existe um ditado muito interessante: ninguém me convida para ir para a igreja, mas para ir para tomar cachaça todo mundo me convida. Ninguém me convida para uma coisa boa, mas para ir para festa e para farra todo mundo me convida. Mas observe, os nossos convites simplesmente ou são um pouquinho do que nós somos. Tenta encontrar uma pessoa avarenta, convidar outra pessoa para ajudar alguém. Imagina uma pessoa avarenta, miserável, convidando amigos, conhecidos, para irem para as ruas de madrugada, para irem para os orfanatos, para tirar dele próprio, para dar para as outras pessoas. Impossível. Pensa em encontrar uma pessoa de vida promíscua, convidando outras pessoas para irem para uma reunião intelectual, para irem para a igreja, para irem para algo que edifique a família. É impossível. Pensem numa pessoa violenta, alcoólica, dependente de várias e várias coisas, convidando outras pessoas, amigos e conhecidos, para fazer algo que não seja a dependência química, a dependência alcoólica ou qualquer outra forma de perversidade. É impossível. Pense para um soberbo convidar ou aceitar um convite ou trazer alguém para que possa se arrepender. É impossível.
Porque convite é um pouquinho daquilo que nós somos. Não tem como eu convidar alguém para ir para fazer o bem, sendo que minha vida é só fazer o mal. Não tem como eu convidar alguém para parar de beber, ingerir bebidas alcoólicas, sendo que minha vida é ingerir, beber e embriagar todos os dias. E aqui nós observamos que Jesus está chamando as pessoas para um pouquinho daquilo que Ele é, na sua essência por completo. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem são essas pessoas que Jesus está chamando? Quem é esse público que Jesus chama para tirar esse fardo, esse peso, essa armação dos seus ombros, para que possa ter descanso, para que possa ter paz, para que possa ter tranquilidade? É a primeira coisa que nós devemos delimitar. Porque hoje o que a gente mais se encontra são pessoas que dizem que Deus ama todo mundo, Deus está chamando todo mundo, Deus morreu por todo mundo, Deus vai salvar todo mundo, Deus está aqui para se sacrificar por todo mundo, mas não é bem assim. E Cristo aqui, Ele fecha o seu convite, o seu chamamento, exemplificando em Mateus 23, verso 4. Vocês podem abrir? Nós vamos entender um pouquinho quem Cristo está chamando. Mateus 23, verso 4. Que diz assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Observe, Cristo está chamando aquelas pessoas que estão ali, que vivem a religião judaica. Ele está chamando aquelas pessoas sofridas, aquelas pessoas que são da sua época e que vivem sobre um jugo desigual, sobre um jugo muito pesado, um jugo impossível de carregar, posto por quem? Pelos religiosos. E Cristo está chamando essas pessoas dizendo: vinde a mim. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados de quê? Da religiosidade retorcida, mentirosa, pesada, sacrificial, ultrajante e vergonhosa. Sabe por quê? Porque nenhum homem consegue salvar-se e continuar-se em pé por causa da religião quando ela é pesada. E o que nós mais encontramos nos dias de hoje são pessoas que colocam e gostam de colocar pesos enormemente pesados nos ombros dos fiéis, nos ombros daquelas pessoas que tentam levar uma vida piedosa. Você observa pessoas que tentam ter uma vida respaldada pela palavra de Deus, tentam ter uma vida totalmente íntegra, mas essas pessoas estão procurando em meios sacrificiais, essas pessoas estão procurando cumprir todas as leis, essas pessoas estão procurando viver de forma justificada para Cristo, doando tudo que elas têm. Essas pessoas tentam viver uma vida para Cristo, entregando até a própria alma para os pastores delas, para os sacerdotes delas, pensando que assim elas vão conseguir algo, conseguir alguma vantagem, conseguir algum benefício da parte de Deus. Por quê? Porque o jugo está pesado. O fardo está extremamente pesado. Quantos de nós já passamos por isso? Ou quantos de nós estamos passando por isso? Quantos de nós estamos com o nome endividado porque nós estamos dando dinheiro para a igreja? Quantos de nós estamos hoje sem carro porque o carro está na mão do pastor da igreja e o pastor da igreja já tem mais de 6 meses com o nosso carro e não devolve porque o meu bem tem que ser para o sacerdote? Quantos de nós deixamos de dar comida para os nossos filhos? Deixamos de fazer algo para a nossa família porque o nosso dinheiro tem que ser todo voltado para a igreja? Quantos de nós estamos perdendo a saúde porque pensamos que a nossa presença física e o nosso fazer para a igreja tem que ser 24 horas por dia? Quantos de nós estamos perdendo tempo das nossas vidas, nos sacrificando com um jugo muito pesado nas nossas costas, do qual está dizendo: se você não fizer, você vai para o inferno. Se você não fizer, você vai ser condenado. Se você não fizer, pragas vão chegar na sua casa. Se você não fizer, a sua família vai sofrer consequências terríveis. Se você não fizer, você vai morrer. Se você não fizer, vai acontecer isso e aquilo outro.
E quantos de nós estamos perdendo tempo, precioso tempo, com o maldito jugo dos líderes religiosos dos dias de hoje? Por isso que Jesus disse para esses homens: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque naquela época o jugo pesado era dos escribas e dos fariseus. Homens que chegavam diante das pessoas na praça e começavam a orar com a voz alta, e uma oração eloquente, bonita, fervorosa, cheia de poder e santidade. E todos aqueles que eram religiosos passavam ao lado, olhavam para aqueles homens e diziam: puxa vida, isso que é um homem de Deus. Puxa, isso que é a oração, isso que é a santidade, isso que é a intimidade com Deus. Eu nunca vou poder ser assim. Esses homens, eles gostavam de tocar trombetas quando eles davam esmolas, quando eles faziam coisas boas. Esses homens inventaram várias e várias e várias leis, das quais só eles conseguiam fazer de forma estereotipada, para que as pessoas pudessem ver e olhassem neles, somente neles, para eles, deles próprios. Santidade que só eles viviam de poucos momentos, momentos que eram vistos pela multidão. E as pessoas passavam e falavam: puxa vida, isso que é santidade. Nós nunca vamos ser assim. Quem são aceitos por Deus? São os fariseus, porque eles são santos. Nós somos miseráveis pecadores. Nós não somos aceitos por Deus. Não é muito diferente do que está acontecendo hoje. Só que hoje mudou a vertente. Hoje mudou a cara dessa santidade. A santidade hoje se manifesta por causa da roupagem que alguém que é santo possa vestir. Porque alguém que é santo tem que vestir roupa boa e cara. Aí aquela pessoa humilde, simples, da congregação, olha para aquela pessoa que fez a mente dela que o santo se veste assim, olha para ele e fala assim: meu Deus, eu nunca vou poder andar assim. Eu nunca vou conhecer essa prosperidade. Eu nunca vou conhecer essa felicidade que é receber essa graça de Deus, de me vestir bem, de portar coisas boas. Eu nunca vou poder ter a graça de ser beneficiado por Deus assim. Eu sou um miserável, eu sou indigno de tudo que Deus tem de bom. Quem é bom é só o fulano de tal. É aquela mentirosa saúde que só ele tem. Nunca foi no médico, nunca foi ao hospital. Só ele e a família dele tem essa saúde perfeita. Aí você observa diversas pessoas enfermas que estão na igreja pedindo oração para que Deus possa usar aquele santo homem, santo, poderoso, beneficiado e beneficiário de Deus, para que possa transmitir a graça de Deus para os depauperados, enfermos e doentes da igreja. E eles vão perceber: puxa vida, a santidade só existe nesse homem. Intimidade com Deus só existe nesse homem. Porque ele não fica enfermo e ele ainda traz a cura para a igreja. Observe como é a manipulação dessas pessoas. O cara comprou um carro zero. Puxa vida, meu pastor está com um carro que eu não sei nem falar o nome. Eu não tenho dinheiro nem para pagar uma passagem de ônibus, mas eu me alegro porque Deus é com meu pastor. E você percebe que a pessoa está num jugo tão pesado, a pessoa está numa situação tão deplorável, que a única alegria que ela consegue manifestar na vida é por causa de outra pessoa que manipulou a mente dela, das conquistas dela. Isso é um jugo pesado. E esse mesmo chamamento que Cristo fez para essas pessoas que estavam embaixo do jugo dos fariseus e dos escribas, de uma religiosidade mentirosa, escrachada, estereotipada, Ele está fazendo para os cristãos dos dias de hoje, dizendo assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E esse convite não é somente para os cristãos, mas para todo aquele a quem Ele predestinou antes da fundação do mundo, dizendo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Quem que está cansado e sobrecarregado? A sobrecarga não é somente do peso da religião, não é somente da influência dos religiosos. Esse jugo também vem da sociedade, porque a sociedade hoje é uma fonte de bombardeio, principalmente para as famílias. Você quer ver um exemplo?
É aquele filho que não pode ter o celular porque o pai não teve condições de comprar o celular. Mas todos os amiguinhos têm celular. É aquele filho que não tem acesso a uma internet banda larga de 100 megas. Mas toda a sociedade, toda a mídia mostra que ele tem que ter. Quer outro exemplo? É aquele pai que não pode viajar todos os meses, ou bimestralmente, ou trimestralmente, e viajar para fora, para que o filho possa ostentar tamanha grandeza, e o pai perceber que não pode ter nada dessas coisas, e o peso da sociedade, o peso do mundo está tudo contra ele, e ele não tem como exemplificar essa vida de bonança para a sua família. E o pior é perceber que a sociedade bombardeia com peso ultramente pesado. E a igreja também está bombardeando as pessoas com peso ultramente pesado. Mas o Senhor está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu te aliviarei. Jesus está te chamando. Chamando para tirar o peso que todo mundo está querendo colocar nas tuas costas. O peso que já foi posto nas tuas costas. O peso que já foi posto nos teus ombros. Para que tire essa maldição da sua vida, essa maldição da sua cabeça, para que você acredite que realmente só Ele pode te dar um jugo que não é pesado, que não é enfadonho. Vinde a mim, vocês que estão carregados ou sendo carregados, ou estão carregando pesos muito pesados. E aqui eu entro no segundo ponto desse verso, que é o convite urgente de Cristo. O convite de Cristo aqui nesse texto, ele vai se exemplificar por uma benesse que Ele está dando para vocês, não por algo que vocês podem fazer por Ele. Porque quando Ele chama esse povo aqui, que está sofrendo pelo jugo pesado dos fariseus, Ele entende que esse povo já está passando por uma depressão sobremaneira, por problemas sobremaneira, do qual não existe nem mais felicidade, nem mais perspectiva de vida, nem mais perspectiva de salvação, nem mais perspectiva de uma certeza de ter um contato, um momento íntimo com aquele Deus que era o Deus dos seus pais, o Deus das suas famílias, o Deus que fez o sobrenatural lá no passado, um Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que levantou mortos, um Deus que fez o impossível por causa daquele povo. Mas é o Deus que nesse momento, por causa desses religiosos, é o Deus que não tem contato com essas pessoas, porque elas são indignas. E esse mesmo Cristo que está fazendo esse convite urgente, Ele está fazendo esse convite urgente para nós, porque a urgência que esses homens tinham é praticamente a mesma urgência que nós temos nos dias de hoje. Nós temos a urgência de aceitar o convite de Cristo. Nós temos a urgência de aceitar o chamamento do Senhor. Porque nós precisamos viver realmente aquilo que a religião é. Nós precisamos verdadeiramente viver aquilo que Cristo ensina. Nós precisamos verdadeiramente exemplificar dentro das nossas casas, dentro dos nossos trabalhos, dentro da nossa própria igreja, aquilo que Cristo exemplificou durante o tempo de vida que Ele esteve aqui na terra. O convite urgente de Cristo é para você nos dias de hoje. Para que você abra o seu coração e jogue esse jugo pesado que está nos seus ombros fora. Jogue esse fardo pesado fora. Essa maldita religião que você aprendeu, viveu, foi enganado a vida inteira. E Ele está te chamando: vinde a mim, meu pequeno. Vinde a mim, minha pequena. Porque eu vou tirar todas essas coisas e vou te colocar um jugo que você nunca conheceu. Esse é o convite urgente do Senhor. Foi feito para diversas pessoas. Pessoas que, quando nós olhamos na Bíblia, nós observamos pessoas que viveram embaixo de um jugo terrivelmente pesado. Mas quando encontraram a Cristo, sentiram a alegria e a paz de conhecer a verdadeira vida. Sentiram a alegria e a paz de viverem verdadeiramente para Deus. Sentiram a alegria e a paz daquilo que esse mesmo verso vai tratar, a certeza da salvação. Tem uma brincadeirinha que é interessante, é meio sarcástica, mas é uma brincadeirinha interessante. Dizem que essa noite vai acontecer um terrível acontecimento, que todo mundo vai morrer, só vai sobrar 2 pessoas. E essas 2 pessoas vão ser salvas. Um dos salvos sou eu. Quem é o outro? Quem é o outro?
independente que seja qualquer outra pessoa. Eu tenho certeza que o salvo sou eu. Mas sabe qual é o problema hoje? O problema hoje é que pela manhã nós acordamos lá no paraíso com Abraão. Lá por volta das 10 horas, nós já saímos do paraíso e estamos no purgatório. Lá por volta das 4 horas da tarde, nós já estamos no caldeirão, lá no inferno. À noite, nós já estamos aqui de novo, tentando um arrependimento. No outro dia começa tudo de novo, porque nós não temos certeza que seremos salvos, que seremos resgatados pelo Senhor. Não temos certeza que nós somos do Senhor, porque a religião nos ensinou totalmente errado. A primeira coisa que Cristo está ensinando quando chama esses pequeninos, dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que a primeira coisa que Ele vai tirar é esse peso. E a segunda coisa é a certeza da salvação. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós já conquistamos a nossa salvação. Não nós pela força da nossa mão, mas a Bíblia nos ensina que essa salvação foi conquistada, foi dada, foi doada para nós antes da fundação do mundo. Do qual Ele mesmo diz que antes da fundação do mundo, Ele nos amou, nos predestinou, nos elegeu para sermos dEle. Observe porque que nós temos que aceitar esse convite urgente do Senhor, porque nós precisamos desfrutar dessa graça maravilhosa. A graça de termos a certeza que esse peso maldito da religiosidade caiu por terra. E a graça da certeza maravilhosa que nós somos salvos, não pela nossa força, não pelos nossos atos, não por aquilo que eu quero, mas por aquilo que aquele que me ama de uma maneira tal, que nem a religião consegue explicar, providenciou para mim. Você tem certeza da sua salvação, meu irmão? Você tem certeza que você é um salvo? Que você é uma salva do Senhor? Tem certeza que você vai morar com Deus eternamente? Esse é um dos pontos que eu queria tratar com vocês. E indo para o verso 29, o verso 29 começa dizendo o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo. Mas o interessante, Cristo diz o seguinte, que Ele não quer que você carregue o jugo pesado dos fariseus, o jugo pesado dos escribas e o jugo pesado da religiosidade, que esse jugo é errado. Mas Ele está dizendo o seguinte: tome o meu jugo. Mas de qualquer forma, jugo é um peso. Quando a Bíblia, você lê a Bíblia versos anteriores, ela vai tratar assim, o jugo da lei, o jugo do fariseu, o jugo da religião, o jugo dos ensinamentos. Ou seja, é o peso exemplificado no jugo como uma série de coisas e exigências para que serem cumpridas. Da mesma forma como carregava-se o jugo da religião, o jugo da lei, o jugo dos fariseus, tem que se carregar o jugo de Cristo. Mas o jugo de Cristo é suave e leve. O jugo de Cristo é muito fácil de ser carregado. Por quê? Porque quando nós carregamos o jugo de Cristo, a primeira certeza que nós temos é que quem vai fazer que nós venhamos a carregar esse jugo é o próprio Senhor, através do teu Santo Espírito que conduz, preserva, revela a igreja e faz com que a igreja esteja sustentada até os dias de hoje. É o Espírito Santo. Porque sem o Espírito nós não podemos carregar o jugo do Senhor. E o Senhor está te chamando: carrega o meu jugo. Tomai o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E quando Ele quer colocar esse jugo sobre você, Ele está dizendo o seguinte: quando você começar a carregar o jugo dele, você vai se tornar um discípulo dele. Só os discípulos do Senhor carregam o jugo do Senhor. Só os aprendizes do Senhor carregam o jugo do Senhor. Só aqueles que têm ânsia e sede de aprenderem do Senhor carregam o jugo do Senhor. E o jugo do Senhor é leve, é suave. E mais do que todas essas coisas, o jugo do Senhor é sustentado, é totalmente ajudado e carregado pelo Espírito Santo. Porque se não fosse assim, vocês não teriam capacidade de carregar. A diferença é que o jugo da religião é diferente. É um jugo pesado e ainda tem um monte de gente em cima de vocês, fazendo com que ela fique mais pesado.
E quando nós entendemos a perseverança dos santos, é aquilo que ensina que o Espírito do Senhor conduz, nos carrega, nos revela e nos ensina cada dia das nossas vidas como nós podemos viver de forma que nós vamos agradar o nosso Deus. E quando nós carregamos o jugo de Cristo, nós somos discípulos de Cristo. E os discípulos de Cristo, o próprio Cristo disse nos seus evangelhos, dizendo o seguinte: olha, eu nunca vou deixar vocês sozinhos. Olha, até a consumação dos séculos eu estarei com vocês. Olha, por todas as dificuldades que eu passei, eu venci o mundo. Dizendo da seguinte forma: independente de qualquer coisa, vocês vão vencer, porque vocês estão comigo, vocês estão em mim, e eu estou em vocês. O jugo do Senhor faz que nós venhamos vencer o mundo. O jugo do Senhor faz que nós venhamos a vencer as enfermidades. Faz que nós venhamos vencer a pobreza, a riqueza, as dores, as depressões e todos os problemas que podem aparecer na nossa vida. Com uma simples diferença: eu não venço conquistando, passando por cima, sendo superlativo. Eu venço com a seguinte diferença: eu posso estar passando por aquele problema, mas aquele problema nunca vai ser maior do que a graça do meu Deus. Eu posso estar passando a pior pobreza do mundo, mas aquela pobreza nunca vai ser maior do que o meu Cristo. Eu posso estar passando a maior desgraça do mundo, mas essa desgraça vai se tornar uma coisa tão simples, porque eu vou aprender que eu vou ser sempre satisfeito no Senhor. Aí fica aquela pergunta: o que nós queremos? Nós ainda queremos o jugo da religião? Nós ainda queremos as dificuldades e o jugo do mundo? Nós ainda queremos o jugo da religiosidade? Queiramos o jugo de Cristo. Queiramos ser discípulos de Cristo. Porque se assim for, Ele vai nos dar capacidade e vai nos ajudar a carregar esse peso, que não é peso. Segue o texto dizendo o seguinte: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mansidão e humildade de coração é consequência dos que levam o jugo de Cristo, e consequentemente acham descanso para a sua alma. Porque quando você se torna um discípulo do Senhor, o maior interessado em fazer com que você mude as suas concepções de vida é o próprio Cristo. Quando você começa a carregar o jugo de Cristo, o maior interessado em mudar o seu ponto de vista em todos os aspectos da sua vida é o próprio Cristo. Observa como vocês entraram na igreja, sei lá, ontem, um ano atrás, 10 anos, 20 anos, não sei quanto tempo. Mas como é que vocês olhavam para as coisas? Como é que vocês encaravam a vida? Como é que vocês encaravam até o próprio Deus? Faça uma reflexão e observe como é que vocês olham hoje. Vocês não têm capacidade de mudar um palmo na frente do nariz de vocês, mas foi o Espírito de Deus que foi mudando passo a passo, ensinando para vocês que a vertente que vocês seguiam estava errada. Tem muita gente que entrou na igreja com aquela ânsia, aquela sede, aquela vontade louca de conquistar o mundo inteiro. Mas o Senhor teve que ensinar para nós, ensinar para essa pessoa, que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, o mundo todo, e perdermos a nossa alma. E essa pessoa teve que olhar pelo constrangimento da palavra de Deus e pela ação sobrenatural do Espírito Santo nos nossos corações, que conquistaram o mundo inteiro, o teu desejo de conquistar o mundo todo, passar por cima de todas aquelas pessoas, de todas as pessoas que passassem na sua frente, estava errado. E hoje essa pessoa não pensa em conquistar o mundo inteiro, essa pessoa se contenta em saber que vai morar no céu. Observa que tem pessoas que entram na igreja, estão na igreja, ou vieram para a igreja totalmente errada em conceitos, querendo várias coisas erradas. Eu conheço pessoa que entrou na igreja que tinha 3 mulheres. Mas depois que Cristo entrou no coração dela, hoje ela tem uma família honrada e glorificada no nome do Senhor. Eu conheço pessoas que adentraram na igreja, que eram os maiores caloteiros e malfeitores e mentirosos do mundo. E hoje são pessoas corretas, honestas e ilibadas para a glória do nome de Deus.
E sabe qual é o melhor de todas essas coisas? É que quando Cristo começa a colocar o jugo dele não vem carregado de condenação, dizendo: olha, seu infeliz, você fez isso no passado, você era isso no passado, eu mudei a sua vida, mas eu vou te fulminar. Não, Cristo não faz isso. Cristo só fala assim: meu filho, minha filha, está errado. Eu vou te mostrar o caminho correto que você tem que seguir. Às vezes ele ensina isso através das dores, das lágrimas, do sofrimento. Às vezes ele ensina isso simplesmente no sermão. Mas todo aquele que se propõe e é discípulo do Senhor passa pelos constrangimentos do Senhor. E quando ele é constrangido por Cristo, a vida dele muda por completo. Irmãos, vamos desejar o jugo de Cristo na nossa vida. Vamos largar a maldita religiosidade, a maldita opressão, e as malditas palavras desses sacerdotes que são filhos do diabo. Isso é tudo mentira do inferno. Vamos querer o jugo de Cristo. Agora existe uma outra vertente, e essa é perigosa. Muitos se dizem discípulos de Cristo, mas estão dentro da igreja e entraram com 3 mulheres. Mudou, hoje eles têm 5. Eles entraram devendo 10 pessoas, hoje eles devem para o mundo inteiro. Eles entraram querendo matar o irmão, hoje ele está na igreja, matou o pai, o irmão e a mãe. Essas pessoas não são discípulos de Cristo. Porque todos aqueles que se encontram com Cristo, eles mudam por completo. Aqueles que eram avarentos não conseguem mais ser avarentos. Os que eram mentirosos não conseguem mais ser mentirosos. Os que eram profanos, eles não conseguem mais viver a prática das suas profanações. Aqueles que eram maldosos, traidores, eles não conseguem viver mais assim, porque quem habita no coração deles não é mais aquele que está no mundo, mas é Deus. Você foi chamado para ser discípulo e carregar o jugo de Cristo. Isso implica em transformação completa. E, consequentemente, traz descanso para a alma. Você observa aquele cara que entra, que a vida dele era uma loucura. E é interessante que parece que é vexatório, porque a pessoa tinha muito dinheiro. Acabou a entrada de muito dinheiro. Mas ele tem paz. Por que ele tem paz? Aquele homem, ele ficava satisfeito quando tinha muitas mulheres. Hoje ele tem só uma família. Ele glorifica o nome de Deus, mas ele tem paz. Por que ele tem paz? O perverso, ele ficava feliz nas suas felicidades, mas quando Cristo adentrou na sua vida, ele é um homem pacífico, ajudador. E por que ele tem paz? Porque a paz que está e que impera nas nossas almas, ela não é conquistada por dinheiro, por depravações, por luxúrias, por força do seu braço, pela sua influência, pelo poder do seu dinheiro, por nada. O descanso e a tranquilidade da alma só é conquistada quando Cristo está habitando nos nossos corações. Não adianta, irmãos, tentar outras formas, não adianta. O pastor Ayrton já ensinou vários sermões sobre isso, sobre a busca da felicidade. As pessoas estão buscando, mas estão jogando a felicidade dentro de uma sacola, dentro de um saco grande, que o fundo dela está rasgado. Acabou de chegar, acabou a noite da farra, a felicidade ruiu, ela caiu, ela diluiu, ela se perdeu por completo, e a sacola está vazia, o coração está dizendo: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E ele vai ter que procurar mais e mais e mais, e sempre vai ficar vazio. Por quê? Porque o coração do homem só é tapado o buraco dele. O coração do homem tem um buraco do tamanho de Deus. Enquanto Deus não adentrar no coração do homem, ele nunca vai ficar satisfeito. E essa paz só Cristo pode nos dar. Só Cristo. Peça a Cristo para que Ele coloque o jugo dele sobre vocês. E o verso 30, ele diz o seguinte: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
o jugo era uma armação feita com paus para que pudesse se encaixar e se enquadrar no ombro, para que pudesse ter mais facilidade ou conforto para carregar o peso. E Cristo está dizendo o seguinte: o jugo que eu tenho para você é suave e leve. O jugo de Cristo é suave e leve, independentemente de como você carregue. Agora, eu só tenho uma coisa para perguntar para vocês: o que é que vocês querem? Qual jugo vocês querem carregar? O jugo de Cristo ou o jugo da religiosidade? O jugo de Cristo ou o jugo da sociedade? A facilidade e a simplicidade do Evangelho ou a complicação dos religiosos? Aí você pode perguntar: mas pastor, como é que o Evangelho é simples? Tem tanta coisa. Simples. Por que é simples? Porque é só obedecer. Acabou. É difícil obedecer? É. Mas é só obedecer. Simples. Vocês não precisam fazer contas matemáticas, vocês não precisam pegar calculadora, vocês não precisam pegar régua, vocês não precisam pegar corda, vocês não precisam chamar a polícia militar, vocês não precisam chamar o seu pastor, vocês não precisam fazer isso, vocês não precisam de dinheiro, vocês não precisam de casa, vocês não precisam de carro, vocês não precisam de nome, vocês não precisam de sobrenome, vocês não precisam de nada. Só obedecer. O jugo de Cristo é suave e leve. Vamos agradecer a Ele, porque o chamamento dele foi, é e será. E aqueles que tiverem o coração aberto pelo próprio Cristo vão ter a graça de carregar esse jugo suave e leve. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, nós sabemos, Pai, que Tu podes todas as coisas. Sabemos que nada Te é impossível, Senhor. Muitas pessoas, Pai, acreditam que pode mover uma montanha todinha, mas tem a certeza que não pode mudar o coração do homem. Isso é verdade. Uma montanha a gente tira ela do local com poucas granadas, mas o coração do homem a gente pode explodir ele, que se esse homem não quiser, ele não muda. Mas o Senhor é um especialista em mudar coração de homens. Falo não só dos corações dos ímpios, mas falo também do coração dos Teus filhos. Quantos de nós temos que mudar diversas coisas nos nossos corações, Senhor? A avareza parece que ainda permeia nos nossos corações. A autossuficiência, a jactância, ainda faz com que a nossa face possa mostrar para aqueles que estão do nosso lado que nós somos superlativos a tudo que está ao nosso redor. Muda, Senhor, essa desgraça desse sentimento que faz com que eu peque contra Ti. A altivez, tira, arranca, lança por terra. Ó Senhor, o desejo de conquistar o mundo inteiro arranca do meu coração, Senhor. O desejo de ter várias mulheres, o desejo de possuir vários maridos, tira do coração daqueles que estão dentro da Tua igreja. O desejo de conquistar, passando por cima de todas as pessoas, tira do coração desses irmãos. E aquele irmão que está dentro da igreja, que não mudou até hoje, mas diz que Te encontrou. Que seja hoje o encontro dele, Senhor. Que ele possa ser quebrantado. Que ele possa ser confrontado pelo poder do amor da Tua palavra. E que nós possamos encontrar paz em Ti, Senhor. Gozo, tranquilidade e satisfação em todas as coisas. Coloca o Teu jugo, Senhor, sobre nós. Tira, Pai, o jugo. Infelizmente, temos que falar o nome da igreja. Tira o jugo da Tua igreja, que está sobre muitos ombros. E faça com que esses meus irmãos possam experimentar a felicidade de Te encontrarem, de viverem para Ti, de se entregarem a Ti e gozarem a satisfação que só Tu proporciona, Senhor. É por Cristo Jesus, Pai, que nós oramos, iluminados pelo Teu Santo Espírito. Amém. Amém.